Oi, eu sou a Alane. Eu sou Milena. E eu sou Yasmin. E nas quartas-feiras nós transitamos. Hoje vamos transitar sobre você dorme bem? É babado, viu? Essa pauta foi boa, hein? Vamos essa falar aí sobre dormir, né? aquela Que questão. é algo muito bom, mas também que tá dificultoso para a sociedade atual. Eu já queria começar esse episódio trazendo um dado, né? Que a gente já existem muitas pesquisas. Inclusive, saiu uma matéria da CNN ontem com uma meta-análise que revisou algumas pesquisas dos últimos 50 anos e mostrou as consequências a longo prazo, né? E o que de certa forma, o que a gente está perdendo, qual a influência do sono no nosso funcionamento emocional e quais essas consequências. Uma boa noite de sono, ela é essencial para a saúde mental. Quem não dorme bem pode apresentar problemas de memória, dificuldade de concentração, irritabilidade, desânimo e tristeza. No entanto, ter uma noite de sono adequada tem sido um desafio para muitas pessoas. Isso foi a fala de um médico do Instituto do Sono. E aí, para iniciar, a gente já começa entendendo um pouco, questionando, né, em relação a como é que nós estamos dormindo. Falando de nós três, vamos transitar sobre vocês dormem bem e como é que está a saúde do sono das gatas. E aí, Milena? Quem conta a situação primeiro? Né? Não, assim, no geral, eu durmo bem. E quando começa a mexer no meu sono, quando eu começo a ficar com dificuldade de dormir, ou se eu tô dormindo demais, eu já sei que tem alguma coisa acontecendo, porque geralmente eu sou uma pessoa que dorme ok. Na realidade, eu sou uma pessoa que sente muito sono. Então, assim, eu sou aquela pessoa que, se eu puder tirar ali uns 20, 30 minutinhos de cochilo à tarde, vai ser incrível para mim. Eu vou conseguir ficar revigorada. Então, eu sou a pessoa que precisa ali daquele descanso à tarde, que tem muita gente que não sente essa necessidade. Uhum. E aí, assim, agora, né, que eu tava até brincando com as meninas antes da gente começar a gravar o episódio, que nessas últimas semanas eu tô meio que trocando, mas é porque eu tô num período, assim, meio que de férias, então acaba que fico, sei lá, jogando até mais tarde, vendo filme, e aí vou dormir mais tarde, e aí, consequentemente, acordo mais tarde, e aí a gente acaba dessa mexida, mas é porque também é férias, né? A gente precisa viver um pouco, sair um pouco da rotina, depois a gente volta. O importante é conseguir difícil. voltar também, né? Isso é verdade. Agora fale para nós, Yasmin, como é que tá a saúde do seu sono, se você sempre dormiu bem, se melhorou hoje, como é que tá isso aí? Em relação ao meu sono, é mais de acordo com minha rotina. Então, se eu tenho uma rotina muito estressante, se eu estou trabalhando muito, enfim, se eu sobrecarrego, né? É óbvio, né, que a gente não vai dormir tão bem. A gente já está dizendo, né? Se tem uma sobrecarga ali, não vou conseguir dormir a ponto de sonhar, né? Então, eu vou ficar ali, um pouco na vigilância ali. Então, vai dependendo da minha rotina. Mas hoje eu tô conseguindo dormir bem. Agora eu inventei de assistir novela. Aí a Eita. novela é tarde. Mas vocês acreditam que eu sempre durmo? Eu só assisto a primeira parte? A novela tá fazendo parte da rotina noturna agora. Aí eu fiquei preocupada, né? Já tava dormindo cedo, né? Também de acordo com a viagem, que eu tava acordando muito cedo na viagem. Então, assim, eu disse, não, vou continuar com essa rotina. Então, estou acordando cedo e dormindo cedo. Só que aí eu inventei de botar a novela, né? E aí eu tô assim, sabe? Passando um pouco do horário que eu tava me habituando. Aí a novela tá dificultando. Então, assim, gente, tem que olhar esses hábitos. Até os novos aí. Mas, assim, tô assistindo. Aí tem dia que eu consigo assistir até mais tarde, até o último, até de fato ela acabar, mas tem dia que eu não consigo, não. E tá tudo bem. Eu durmo mesmo, aí acordo depois com o celular falando lá no fundo. Aí eu, oxente, aí desligo e vou dormir. Desligo plenamente e vou dormir.
Aí então, assim, Olha, ainda bem que consegue, né, desligar e dormir, porque Sim. é ruim também quando às vezes você vai dormir e tá passando alguma coisa, e aí você dá aquele iniciozinho do sono, né, daquela primeira fasezinha do Uhum. sono, e aí algum barulho, alguma coisa te desperta e você fica alerta e não consegue mais voltar. E aí depois É. disso não consegue mais dormir, e fica horas até conseguir pegar no sono novamente, né? Tem muitas pessoas que sofrem com isso, né? Eu sofria no início com os gatos. No início eu A sofria mãe já de com os pet. gatos. Porque é isso, sabe? Eles fazem muito barulho, aí eu ficava alguém tentando entrar na casa, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas não era, não, era só os gatos mesmo. Eu não sabia que era lugar. Quem é mãe de gato, sabe? era só os pets. A mãe do pet, ela sofre, né? Bem, falando de mim, do meu sono, eu não sou uma mãe de pet, mas eu sempre tive questões com o sono, né? Sempre fui a pessoa de ter muita dificuldade para pegar no sono e ter aquela questão do interrompimento do sono pela madrugada e não conseguir mais retomar esse sono. Uhum. Ali eu acho que se teve um período que eu dormi foi ali na infância mesmo, depois a coisa desandou e hoje já na vida adulta eu tô tentando buscar regular isso aí, mas ainda não estou dentro das pessoas que dormem bem, né? Mais um dado que a gente trabalha com dados aqui, a OMS, ela estima que 40% das pessoas sofrem de algum distúrbio do sono e essa situação se agravou um pouco também na pandemia. Que foi uma situação atípica, né? Ninguém esperava, mas aí já trouxe essa, essa questão com as pessoas, trouxe muito medo, muita ansiedade, e aí tudo isso afeta diretamente na forma no sono da gente, quando a gente vai dormir, né? Essa última pesquisa que saiu na CNN, ela trouxe dados que a privação do sono ela foi associada a menos emoções positivas, como alegria e contentamento, e aumento dos sintomas de ansiedade e depressão. E aí a gente já pode verificar, porque se você acredita que todo mundo já passou por um episódio às vezes foi uma festa, às vezes foi alguma situação atípica que você está passando, eu tenho um evento importante no outro dia e aí esse sono não vem, eu não consigo descansar porque eu estou muito ansiosa. Essas situações, elas podem trazer essa insônia. Agora, a questão é realmente quando isso é corriqueiro, que é algo que realmente eu passo por isso. Hoje a gente já tem um dado de que para ser diagnóstico de insônia, a pessoa precisa ter episódios em que ela não consegue dormir bem, pelo menos 3 vezes por semana, nos últimos 3 meses, com repercussão no dia seguinte. Quando a gente fala em repercussão no dia seguinte, é exatamente essa questão de você, essa madrugada eu não dormir, então eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir, não vou estar alegre nem contente, não vou conseguir fazer as minhas entregas, então assim, se você não dorme, tudo é um efeito dominó, tudo em relação à sua vida vai ter uma dificuldade, né? A importância da gente regular o nosso ciclo circadiano é de extrema importância para a nossa saúde mental também. Mas aí eu já trago mais uma questão aqui para a gente conversar em relação a, será que a gente subestima a importância do sono hoje? O que vocês acham? Boa pergunta. Eu acredito que, no geral, é muito subestimado, né? As pessoas veem dormir como assim, uma coisa que você tem que fazer, mas que às vezes é um empecilho, né? O cansaço. Acho que eu sentia muito isso na época da faculdade. Como eu falei, eu sou uma pessoa que eu sinto, sei lá, eu sinto sono mais do que a maioria das outras pessoas. Eu tenho uma necessidade de dormir maior do que as outras pessoas, né? Porque cada pessoa vai ter ali uma quantidade de horas, mais ou menos, que a pessoa vai conseguir estar descansada e tudo mais. E aí tem vários fatores, né? Tem consumo de cafeína, enfim, várias coisas que também mexem com esse aspecto. E eu não, por exemplo, eu sou uma pessoa que não toma café. Então, acho que o meu sono ele ainda vem mais porque eu não tenho esse consumo durante todo o dia. Eu fico ali com um copinho de café, como muita gente que eu conheço. E aí, né, a cafeína vai te ajudando a ficar mais acordado. E na época da faculdade, eu sentia muito essa dificuldade, porque
eu ficava irritada de ficar cansada. Não, mas eu preciso, eu tenho coisa para estudar, eu tenho coisa para fazer, e assim, meu cérebro, eu cansada, exausta, não conseguia assimilar mais nada, mas eu ficava tentando me forçar a ficar acordada, pelo menos mais 1 hora, mais 2 horas, para tentar produzir, e no final a gente não consegue, porque a gente precisa do descanso, a gente precisa do sono, e eu acho que socialmente cobra-se muito por isso. Por estar sempre produzindo, né? A gente tem muitos episódios que a gente está trazendo essa questão, né? Dessa produtividade. Muito bom. Mas é essa sociedade tóxica mesmo que estimula a produtividade em detrimento da qualidade de vida, né? Quantas vezes a gente não tem memes na internet, estude enquanto eles estão nas festas, estude enquanto eles dormem, faça, se esforce, assim, hoje em dia, a gente às vezes percebe no discurso das pessoas em relação em último plano, eu vou fazer o que eu tenho para fazer, se der para dormir, eu durmo, mas eu tenho que adiantar aqui as coisas. Só que as pessoas ainda não tiveram a noção de que se você não dorme, você não vai fazer nada, amigo, você não vai conseguir produzir, né? Tem toda a questão de você dormir direitinho, ter uma noite de sono realmente reparadora, ela tem um impacto, assim, a longo prazo muito forte na nossa cognição e saúde mental também. Como Milena acabou de trazer, é importante a gente trazer o significado em relação existem fatores genéticos também. Hoje a gente tem uma média de horas, né, para um adulto dormir e ter esse sono, conseguir descansar, ter esse sono reparador de 7 a 8 horas. Há pessoas que vão precisar de bem mais que isso, e já há outras que menos. Tem gente que dorme 5 horas e já acorda, tô ótimo, tá tudo bem. Tive um bom sono, consegui descansar. Outros vão precisar mais do que 8 horas. E é realmente a gente verificar o que é que funciona para a gente, né? Porque muitas vezes a gente sempre voltando, é aquela cobrança em relação mas eu queria. Tem gente que não não é essa pessoa matinal de acordar, pronto, 5 horas da manhã para ir para uma academia, puxar ferro. E às vezes se cobra, mas eu queria. Tenta ver, realmente tentar verificar, encaixar o que funciona para você. Acordar cedo e fazer as coisas cedo pode funcionar, mas às vezes acordar não tão cedo e conseguir se organizar. É muito importante também, funciona muito bem também quando a gente consegue criar uma rotina de sono em relação a ter esse cuidado para dormir e ao acordar. Se você consegue fixar uma rotina para ensinar esse teu cérebro a, tipo, todos os dias dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário, isso também pode ajudar, né? Claro que existem outros fatores, situações atípicas, como eu falei, em relação eu estou num momento de uma entrega maior no trabalho, alguma coisa está me preocupando, amanhã eu tenho entrevista de emprego, tem uma conversa importante que eu preciso ter com alguém, isso pode afetar no meu sono, mas que não seja sempre, né, consecutivo e todos os dias você nessa situação sem conseguir dormir, porque geralmente E se for, é importante procurar realmente um médico, né, um profissional de saúde, talvez um psicólogo, mas às vezes é bom você procurar um profissional que possa te passar alguns exames, porque tem questões, né, como as meninas falaram, genéticas, enfim, metabólicas, que influenciam no sono, tanto na falta de sono, quanto no muito sono, porque também essa questão que eu falei, né, eu sou uma pessoa que sente muito sono. Teve um momento que eu pensei, nossa, será que eu tenho alguma questão? Porque tem pessoas que têm questão na tireoide, tem pessoas que têm questões metabólicas, enfim, ou alguma questão relacionada a alguma doença que faz a pessoa sentir muito sono. Então é importante a gente entender esse muito sono, essa falta de sono, será que não tem algo associado? Porque às vezes tem. Às vezes só uma vitaminazinha que você toma, alguma coisa, né, que você passa a fazer no seu dia já auxilia, né? Reduzir o café, eu falo muito do café. Porque eu conheço pessoas assim, não, eu conheço gente assim, menina, eu tenho insônia, aí você vê 9 horas da noite a pessoa tomando um copão de café. Bolinho de Difícil, café. né? Eita, é difícil. Eu já consegui tentar
Eu era essa pessoa, eu sou adepta da cafeína, sempre bebi, amo muito café, mas eu busquei realmente, por uma questão de saúde física e mental, cortar a partir das 15 horas. Passou das 15, eu não estou tomando mais café de forma alguma, embora eu sofra, né, às vezes vem aquela, você quer tomar aquele cafezinho no final da tarde, mas não, eu estou realmente fazendo isso, porque eu também já tenho questões com sono, como eu já tinha trazido aqui. E aí, a cafeína, ela é um estimulante. Então, se você, já tem pesquisas que dizem, né, são comprovados que se você consome depois das 15, 16 horas, ela vai demorar, na verdade, a cafeína ela demora muito mais a ser Sim. digerida no nosso organismo. Então, é importante ter esse cuidado também, porque como a Milena trouxe, né? E eu sempre fui essa pessoa, mas depois que eu disse, eita, menina, 9 horas da noite, de pouco, eu tava com um copo de café, com leite, mas é cafeína. Então, verificar isso aí direitinho. Eu trouxe mais um dado aqui em relação à importância, né, de realmente dormir. De acordo com o cardiologista, aqui nas minhas pesquisas vai ter os links direitinho para vocês verificarem, Dr. Paulo Godoy, as pesquisas já demonstraram que indivíduos com déficit de sono têm diminuição de anticorpos durante a vacinação em cerca de 50%. Além disso, é durante o nosso sono que a consolidação de memórias adquiridas na vigília e na fixação de aprendizado, já que neste período ocorrem as repetições, né, que são os ciclos do sono, que a gente dorme e a gente passa por esses ciclos. E aí, muitas vezes, a pessoa tem essas questões, não dorme direito, não está conseguindo ter esse descanso e se queixa de perca de uma memória, uma perca de memória, se queixa de não conseguir fazer as coisas direito no seu dia a dia, a atenção, ela fica também comprometida nas atividades de tomada de decisão e na regulação emocional. Então, assim, você não funciona bem quando você não dorme bem, né? E muitas vezes a gente, devido às questões, à rotina, à correria, a gente vai jogando e vai superestimando esse sono em relação depois eu vou adiantar aqui, depois eu durmo. Tem outras coisas para se fazer, depois eu vejo sair. E aí tem gente realmente adoecendo, porque tá dormindo o quê? 2 horas, 3, 4 horas por noite. Vou estudar, vou entregar, tenho coisas para fazer, né? Gente que muitas vezes também traz coisas de trabalho para casa, e aí você passa a madrugada inteira adiantando questões para o outro dia ver se fica mais livre, mas aí no outro dia já vem mais coisas para você fazer. Então é realmente buscar ter essa consciência e se organizar em relação a dormir mesmo, ter esse tempo e ter essa autocompaixão também, por conta dessa autocobrança muito grande que tem, né, essa sociedade de hoje em dia, da gente, ela cobra muito. E às vezes se você ficar nessa pira de, eu tenho que fazer, tenho que entregar, quando você olha, você tá dormindo nem 30 minutos por noite e tá aí buscando fazer as entregas, não tá entregando nada. É aquele velho ditado. Não compensa, né, você colocar a sua saúde de lado por outros objetivos, né? Acho que é sempre importante a gente conseguir refletir quando a gente fala sobre prioridades e sobre o que é mais importante, né? Você entregar aquela coisa do trabalho é importante, você resolver aquele problema é importante, você estudar é importante, sim, mas sem saúde a gente não consegue. Então, primeiro, priorizar a nossa saúde física, a nossa saúde mental, e aí o sono tá dentro disso, né? É uma prioridade. É como a Alane disse, né? Entender as horas de sono que você precisa. Então, quantas horas eu preciso dormir? E também, se tem alguma questão nesse sono, não chegar e tentar resolver isso sem procurar, né, um profissional, porque também acontece muito, né? Tem muita gente que tem a dificuldade de dormir e aí sente, não, mas é porque eu preciso dormir, então eu vou tomar um remédio aqui, vou tomar uma coisa aqui para apagar, e aí depois quando eu acordar eu tomo uma coisa para me deixar acordado, e aí durante o dia tomo alguma coisa para ficar acordado, durante a noite tomo alguma coisa para conseguir apagar, e né, você só vai, enfim... É uma bola de neve mesmo, um efeito É uma bola dominó, de neve.
que acontece na nossa saúde, né, física. Falando um pouco sobre a questão das medicações, né, que hoje também é uma questão em relação a não tenho problema para dormir, então vamos lá para a coisa mais rápida, que é o medicamento. E tem muita gente, tem uma porrada de gente por aí que simplesmente consegue mesmo, vai lá pegar a receita e tudo mais, e usam remédio para se utilizam, né, da medicação. E tem relatos, né? Esses dias uma amiga falou para mim e disse que o companheiro dela, ele não dorme de forma alguma se não tomar remédio. Então, assim, você fica naquele costume, é muito angustiante para a pessoa também, porque aí faltou, pronto, é todo um caos e ela não dorme. Se torna uma dependência, né? A pessoa toma sem acompanhamento de um profissional. Eu conheço pessoas que passaram anos tomando medicação que a gente sabe, né? Enfim, medicações que são psicoativas, medicações que são tarja preta, que precisam de prescrição médica, mas aí, como a Alana disse, a pessoa vai lá, consegue dar o seu jeitinho, consegue comprar sem a prescrição, e a pessoa passa anos tomando uma medicação que, assim, no máximo essa medicação tem que ser administrada por 1 ano, porque e precisa de acompanhamento, porque pode ter um prejuízo ao funcionamento do cérebro da pessoa, uma coisa que depois você não consegue reverter. E aí a pessoa fica lá, anos e anos e anos tomando essa medicação, sem ter nem a ideia de como está prejudicando a sua saúde, né? E a sua vida, né? Porque você cria uma dependência, né? É verdade. E a gente hoje, na indústria mesmo, farmacêutica e psiquiátrica, a gente ainda não tem um remédio que nos faça dormir de forma natural, né? Então, como você mesmo falou, a medicação, ela apaga a pessoa. Não faz você ter um sono reparador, você não passa pelos ciclos de sono necessário. O remédio, ele só vai te deixar sedado. Ele derruba você e pronto, depois de um tempo você vai e desperta. Mas você não descansa, você não está fazendo essa homeostase que é feita em relação à consolidação de memórias, à fixação de aprendizagem e tudo que acontece nesse momento de sono mesmo. Isso não acontece quando a gente está se forçando, né, tomando medicação para conseguir chegar nesse sono. E aí... É importante dizer que essa medicação, no caso desse sentido que a gente está falando, é quando a pessoa toma sem o acompanhamento correto, sem a prescrição correta, porque existem pessoas, sim, que vão precisar tomar alguma medicação ali, que vai fazer parte da sua rotina noturna, e a pessoa vai precisar tomar essa medicação por um determinado período de tempo, ou talvez pela vida toda, mas precisa que esse uso dessa medicação tenha acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento neurológico, porque esse profissional que vai estar te acompanhando, ele vai conseguir entender como é que essa medicação está funcionando para você, e cada organismo é diferente. Então, não é porque fulano que tem determinado transtorno, que tem determinado diagnóstico, que toma determinada medicação, porque tem acompanhamento psiquiátrico, faz uso dessa medicação há, sei lá, 2 anos, e você, do dia para a noite, sem nenhuma indicação profissional, vai lá e faz uso da mesma medicação. É importante ter esse cuidado, essa atenção e essa responsabilidade, né? Porque remédio não é brincadeira. E as dosagens são diferentes, né, para cada organismo. Exatamente. Gente, eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Vocês já tiveram algum momento assim? Aconteceu algo estranho que vocês não lembravam de alguma situação do mesmo dia? Um exemplo. Teve uma situação, quando eu tive mais nova, eu não lembro. Então, assim, né, realmente tive uma perca na memória do meu dia. Eu lembro que eu estava muito cansada, e aí eu cheguei na casa da minha prima e eu fui dormir. Só que a gente tava conversando, todo mundo assim, né? No quarto, e aí eu lembro que eu sentei assim no canto da cama, meio que dei uma deitada, e aí eu dormi, todo mundo depois foi fazer seus afazeres, voltar às suas tarefas, né? Cotidianas, e me deixaram lá, né? Até aí tudo bem. Só que eu tava tão cansada que eu lembro que eu acordei, eu perdi a noção do tempo, do espaço, de tudo. Eu perdi, que dia é hoje? Que horas são? Eu dormi tanto que eu perdi a noção.
Só que eu tava muito cansada porque eu tinha passado vários dias sem conseguir dormir bem. Assim, perdendo muito o sono. Eu consegui dormir 1 ou 2 horas no dia. Então, assim, pra vocês verem o nível, eu perdi a noção. Eu não sabia que data que era, que mês que era. Eu perdi. E aí, tipo assim, eu fiquei, gente. Aí depois realmente eu fiquei, não, então foi isso. Só que eu mesmo até hoje, eu tento lembrar o que foi que aconteceu no dia, tipo assim, o dia inteiro, sabe? Quando você lembra assim, tudo que você vai recordando no seu dia. Eu não consigo lembrar. Que eu Mas perdi. é o que a Alane falou, né? Sobre o processamento das memórias, processamento das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Por você estar muito cansado, você não consegue. Ele não armazena. Você não consegue. Isso já aconteceu comigo, você falando, eu lembrei. Aconteceu comigo uma vez que eu estava muito cansada, acho que foi um dia assim que foi muita coisa, e aí eu fui andar eu caminho todos os dias com as minhas cadelas. E aí, sei lá, a gente voltou um tempo depois, eu não lembrava que a Uhum. gente já tinha ido caminhar, porque não sei, é um hábito que ele é tão automático, né? Que, enfim, acontece Sim. todos os dias. E foi uma coisa que o meu cérebro só assim, ok, eu tô tão cansado que eu não vou nem gravar que isso aqui aconteceu, porque amanhã vai acontecer de novo, então não vou nem decorar. E aí meu cérebro só foi indo e seguiu o fluxo. E assim, eu não me lembro, eu não conseguia lembrar depois de como tinha sido, do que tinha acontecido, de sei lá como é que estava a rua, de quem eu tinha visto. Não, até onde a gente tinha caminhado, eu não conseguia lembrar. Entendi. Isso é bem preocupante, né? Quando a É gente chega muito. nesse processo, né? Exatamente. E aí vocês nos trouxeram a questão do cansaço, e Yasmin falou em relação a dias que eu não estava conseguindo ter esse sono, dormir direito. Então, assim, a causa, né? Se você não descansa, e essas memórias elas não são consolidadas, você realmente você tem é real de você ter essas percas de memórias. Porque é no momento, e é no sono REM, né? No momento do sono REM, que é aquele sono mais profundo, que a gente chega até a sonhar, os hormônios estão trabalhando, né? Tem a questão também do uso de smartphone ao deitar, né? O que é o indicativo hoje? Principalmente para quem tem questão com sono, mas é ideal, fica bom também para todo mundo. Não, pelo menos ali 2 horas antes de você deitar, você deixar o seu celular em outro ambiente, guarda ele ali na gaveta, o que é quase que impossível acontecer hoje em dia para as pessoas, mas essa luz do celular, se a gente deita com esse aparelho e fica mexendo, aí, agora eu vou dormir, amore, não vai dormir, não nesse minuto, por quê? Porque essa luz, ela entra pelo globo ocular da gente e ela impede um hormônio importantíssimo de ser criado pelo nosso organismo, que é a melatonina. Então, eu percebo isso, né? Eu estou tentando já a questão eu tinha falado no outro episódio, não perturbe, modo avião. Às 21 horas realmente não tem nada mais de notificação no meu aparelho celular, mas eu ainda fico às vezes mexendo assim e eu percebo essa movimentação em relação a eu demorar muito mais para dormir. Tem as questões também, claro que é importante a gente frisar que cada pessoa ela vai ter o seu funcionamento, a sua forma de funcionar nesse sono. Mas eu tenho muito essa coisa e eu sempre, é sempre triste, eu me decepciono em relação tô muito cansada, vou dormir aqui à tarde. Eu durmo umas 2 horinhas de tarde, amore, eu não vou dormir. O sono não vem para mim de noite. Dá 1, 2, 3 horas da manhã eu tô lá, contando carneirinho, olhando para o teto. Então, assim, esse descontar, eu não dormi essa noite, gente, não recupera. Assim como o tempo não se recupera, o sono também ele não vai estar recuperando. Se você não dormir essa noite, vamos tentar dar uma aguentada. Aliás, e se você tem a possibilidade de descansar, tudo bem. Mas para mim realmente não funciona. Esse negócio de, vou dormir aqui à tarde, pronto. Já era, de noite não dorme não, viu, gato? Eu acho Porque esse interessante descanso da vocês tarde conhecerem. também, às vezes a pessoa, desculpa, Yasmin, às vezes a pessoa, em vez de você tirar o descanso ali de tipo 20 minutos, 30 minutos no máximo, aí você dorme Exato. o quê? 3 horas, 4 Uhum. horas. E aí 2 horas. realmente 2 horas seguidas, e aí realmente você acaba
E é isso, eu acho que é muito o que funciona para cada um, né? A gente É, precisa sempre saber o que funciona pra gente, né? e é É interessante verdade. porque a Alan trouxe, né? Que aí ela já se conhece a nível de saber, não, se eu não dormir bem, amanhã também eu provavelmente não irei dormir bem, então eu tenho que resistir mais um pouco hoje. Então, você saber Uhum. também que ferramenta utilizar, né? Pra ter esse É, controle. quando Mas você aí, passa a se conhecer, né, fica um pouco mais claro. Eu tinha colocado aqui só para fechar, sim, mas como vocês, que bom, né, que mesmo nos percalços vocês têm conseguido dormir direitinho em relação a dicas mesmo. O que vocês têm feito para melhorar a qualidade do sono de vocês em relação a. Eu sei que isso funciona, obviamente, já frisando que o que funciona para um pode muito bem não funcionar para o outro, uhum. mas existem algumas diquinhas universais em relação ao que pode funcionar, pelo menos ali, o que é que a gente já tem hoje. Pelo menos 2 horas antes de dormir, você não se colocar em situações, e eu percebi isso, mas é um dado que realmente, pelo menos 2 horas antes de dormir, você não se colocar para fazer, tipo, exercícios físicos, essas coisas Uhum. pesadas, porque aí você fica endorfinada, já dá uma demorada ali, para você dar uma descansada, sabe? Esse corpo, o organismo entender, agora a gente tem que parar para descansar. A Interessante. questão da Uhum. alimentação, né? Às vezes a gente mete a cara, eu vou comer aqui 2 lasanhas, 3 pizzas e um pedaço de pudim, e vou deitar. Ô, Mori, tá Queria. complicado. Mas essa questão de realmente comer muito e dormir traz aí, né, uma dificuldade. Quais suas dicas, Yasmin? A Alan até comentou, né? Acho que foi da luz do celular, não foi isso? Algo assim. Foi. E aí eu lembrei que faz um bom tempo que eu ativei uma configuração que tem no meu celular do conforto ocular e tá me ajudando muito, ainda mais eu, né? Sou míope, Uhum. pessoas. Eita, olha aí, querida. A dica dela. Aí ainda eu, às vezes, não sei se nos outros tem, mas no Samsung tem uma redução, Uhum. ainda tem um brilho extra, então eu ainda adiciono isso, né? O que puder diminuir de brilho, eu estou diminuindo. Vamos tá diminuindo o brilho aí, pessoal. Mas assim, pra mim é muito interessante e é um reforço também sobre o organismo, né, de cada um. Mas pra mim, se eu tomar café de noite, tá tudo bem, eu consigo dormir da mesma maneira. Olha aí, ela é Eu diferente. comer Porque se eu muito, tomar, eu não durmo, não. pois é. Mas pra mim o que funciona é ter uma rotina mesmo. Se eu não conseguir botar uma rotina, isso também entra em questão de exercício também, né? Como a gente tava falando. Então, às vezes, pra mim, Uhum. eu não tô conseguindo dormir bem. E tá tudo bem, tipo, eu consegui fazer um exercício, perto da noite ali eu consigo dormir. Eu tenho que fazer um esforço físico também, sabe? Então, assim, claro que essa dica eu tô dizendo que eu utilizo pra mim. Então, eu sei que meu corpo, ele funciona assim. Se eu faço um esforço mais físico, tenho uma rotina melhor, implemento com livros, leitura e tal, eu sei que eu vou conseguir dormir bem, sabe? Então, e também em questão da alimentação, né? Mas eu sei também que tem momentos que, assim, se eu tô num pico de estresse muito alto, não adianta. Eu posso comer bem, eu posso fazer uma rotina bem direitinho, não, porque hoje eu vou fazer essa rotina, eu vou comer bem, eu vou ir para uma academia, eu vou isso. Não vai, porque eu me conheço, eu sei que se eu tiver num pico de estresse muito alto, eu ainda vou continuar dormindo assim, péssimo. Eu não vou É conseguir. verdade. Então, eu me conheço a esse ponto, né? Então, é importante É. vocês conhecer esse ponto, de saber quais são as ferramentas, se dá certo isso, se não dá certo aquilo. É, é realmente verificar, se conhecer, né? E testando e verificar o que funciona para você. Para que você Sim. consiga realmente ter esse descanso, né? Ter esse sono restaurador, porque que benefícios, né? Quando a gente dorme melhor, a gente se sente melhor. A gente tá cuidando da gente mesmo e tá também cuidando para mais para frente não ter questões de doença mesmo. Já tem pesquisa, a gente já tem números aí de pessoas que têm problemas com que pessoas que não dormem direito, né, elas têm uma probabilidade maior de ter questões cardiológicas, problemas com hipertensão, diabetes, né? Então, existem patologias que estão associadas a essa privação de sono. E muitas vezes, quando a pessoa vai fazer ali uma anamnese, que é aquele primeiro momento com o médico, com
com o profissional que ela vai falar, ali a gente já consegue identificar e ver, amigo, mas você não tá dormindo, né? Por isso que tá vindo toda essa avalanche. Vamos tentar regular. E às vezes assim, é batata. É você conseguir regular esses, ajudar a pessoa, auxiliar ela regular esse sono, muita coisa, ela começa a fluir melhor. Em um momento ou outro a gente vai acabar abrindo mão, né, de algumas situações para o nosso benefício, né? E ainda mais quando é em relação à saúde. Então, eu acho que realmente, se tem uma privação de sono ali, e você está tendo uma rotina mais cansativa, mais estressante, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, realmente, e ter um melhor do benefício para você. Yasmin falou sobre essa questão do celular, né? Bem interessante. O meu celular antigo, ele tinha uma funcionalidade. Eu acho que esse celular que eu uso atualmente, ele deve ter também, mas eu nunca nem pensei nisso, né? Mas boa ideia, vou olhar depois se ele tem. É a questão de ficar com a luz amarela. Então, a Olha partir aí. de determinado horário, o meu celular ele mudava e ele ficava a luz amarela, porque essa questão que traz esse alerta para a gente, né, para essa ideia de alerta para o nosso cérebro, é essa luz azul, né, essa luz forte. Então, a luz amarela, ela já traz um pouquinho mais de relaxamento, mas o melhor realmente é, como a Alane disse, né, se você puder ali afastar um pouquinho do celular, a melhor coisa, assim. Acho que para mim o que funciona muito é como Yasmin colocou também, da rotina, de ter uma rotina que te conduz ao sono. Não só da questão da rotina do dia inteiro, né? Enfim, de como você vai fazendo pequenas coisas ao longo do seu dia, mas essa coisa da noite. Então, para mim, funciona muito à noite. Se eu fizer, por exemplo, já um pouco mais cedo, eu faço meu planejamento do dia seguinte. Porque antigamente, muito antigamente, eu era uma pessoa que eu deitava para dormir, muito antigamente, né? Como se assim, eu com 10 anos de idade, sei lá. Mas sei lá, na minha adolescência, enfim. Eu era uma pessoa que deitava para dormir e eu ficava pensando nas coisas que eu precisava fazer no dia seguinte, as coisas que eu não podia esquecer. Ai, mas tem que fazer isso, não sei o que, não sei o que. E aí, isso prejudicava o meu sono, porque eu ficava pensando nessas coisas. E aí, teve um dia que eu vi um vídeo, a mente ansiosa já se preparando para o dia seguinte. Aí eu vi um vídeo do Dr. Drauzio Varela, ele falando de você deixar um papelzinho do lado da sua cama com a caneta, e se acontecesse de você pensar em alguma coisa que você tem que fazer, você anotava ali no papel e pronto. Você não precisava mais pensar nisso. Sim. E aí, nossa, que incrível, legal. Hoje em dia, para mim, eu já não preciso do papelzinho, para mim funciona muito mais, eu faço o planejamento do meu dia seguinte, e aí eu já sei as coisas que eu preciso fazer, eu não preciso, na hora de dormir, ficar pensando em tudo que eu tenho que fazer, porque eu já sei que vai estar lá no meu planner e que no dia seguinte, quando eu abrir ele, eu vou lembrar de tudo. Então não preciso ficar pensando sobre isso na hora de dormir. E se acontecer de lembrar alguma coisa, aí sim, aí eu vou, tenho alguma coisinha ali, eu vou e anoto que precisa fazer aquilo no dia seguinte e pronto. Anotei que preciso fazer aquilo, a gente exclui da cabeça, não está anotado? É uma coisa que no dia seguinte você vai resolver. Você não vai resolver agora. E aí funciona muito para mim essa questão, né? Dessa organização, desse planejamento também, para não ficar sobrecarregando a sua mente à noite. E muito de ter essa rotina noturna, de não ficar pensando. Eu fico brincando com o meu companheiro, né? Tô dormindo. Não vamos falar sobre isso, tô dormindo, deixa para amanhã. Porque se eu começar a falar de problema, de estresse, de preocupação, na hora de dormir, eu só vou ficar pensando no problema, eu não vou conseguir dormir. Então, não se fala de problema à noite. A gente não fala de coisa ruim, nem coisas para baixo, a gente só fala de coisas felizes e coisas para cima na hora de dormir. Não vou assistir à noite uma coisa que vai me deixar ansiosa, que vai me deixar nervosa. Às vezes meu esposo jogava, né? Esses jogos que você fica atirando e não sei o que, não sei o que. Antes de dormir, eu disse assim, gente, como é que consegue? Porque a adrenalina vai lá em cima, né? Aí você com a adrenalina pipocando, você vai deitar para dormir, não dorme. Então, assim, ter essa rotina que te conduz a relaxar, né? E aí você pode tomar um chazinho à noite para te ajudar a relaxar, se for assistir alguma coisinha, uma coisinha que te ajuda a descansar. E para mim também o que está funcionando muito ultimamente é ler. Então,
Antes eu tava com o hábito de pegar o celular e botar alguma coisa para assistir para dormir, e agora eu coloquei para mim que eu vou ler antes de dormir. Então eu sempre leio algumas páginazinhas de um livro para dormir. E aí o sono vem, né, com a leitura, e eu não pego mais esse celular na hora de dormir. Então tá, são essas todas as minhas dicas de tudo, de tudo que eu tenho pra dizer. E é dica E bem preciosa mesmo, viu? Porque eu só baixo pegar no livro pra me deitar que já tô dormindo. mas às vezes a gente deixa o livro de lado e quer pegar no celular, né? Então precisa ter muito essa disciplina, né? Não, tem que ser. Então é isso, né, pessoal? Vamos lá descobrir o que temos de bom essa semana para levar na viagem, porque esse episódio vai ficar gigantesco. Quero ver quem vai ouvir até o final. Gente, ouça o episódio até o final, porque são dicas preciosas e informações muito pertinentes. Será que dá para escutar o Transite para dormir?